Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mães com Propósito. E hoje, para esse podcast, estou com uma pessoa muito especial para mim, que é o meu esposo, o pai dos meus filhos. E nós temos a certeza que aquilo que nós estaremos conversando, os nossos erros, né, Hugo? Erros e acertos, eu tenho certeza que nós poderemos estar acrescentando, ajudando um pouquinho cada um de vocês. Nós passamos por muitos desafios, mas eu posso dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado, né? E o podcast de hoje nós começamos aí com uma pergunta, né? Os pais precisam concordar com tudo na criação dos filhos? E, na verdade, eu recebi muitas perguntas no meu Instagram. E você que não me segue, e aqui na descrição do vídeo está o link para você estar ali no meu Instagram, para que a gente possa ter mais essa conexão. E ali nós estaremos falando bastante sobre esse respeito, como ser uma mãe segundo o coração de Deus, como os pais devem proceder na criação, na educação, e para que os filhos possam viver o propósito. Então, corra ali e comece a me seguir. E como eu disse, muitas pessoas fizeram muitas perguntas. E até, Hugo, nós vamos começar aqui falando, né? Os pais, o que você acha? Os pais precisam concordar em tudo na criação dos seus filhos? Na verdade, gente, bom, tanto eu como a Simone, a gente já sabe que, como pessoas totalmente diferentes, tanto eu como a Simone, nós viemos de mundos totalmente diferentes. Então tá na cara, né? A criação dos nossos filhos também, nós tínhamos opiniões muito diferentes. Concordamos, sim, desde o começo, numa coisa que é a oração e o encaminhar deles nos princípios bíblicos e no estímulo e incentivo para que eles cumpram o propósito de Deus. Isso entre nós sempre teve essa concordância inegociável. Porém, eu vou falar do nosso testemunho. Sim. E o nosso testemunho, gente, não vai ser, não é uma lista de regras que você tem que seguir, porque, de repente, o que funcionou para a gente pode ser que não funcione para vocês. No entanto, a gente teve sucesso nisso aqui, pode ser que você aplicando também, ou tendo como exemplo, vai ser uma bênção para você. Bom, a primeira coisa que tanto eu como a Simone vai lembrar disso aí, é que desde antes do Seite, que é o primeiro filho, nascer, nós já orávamos por ele. Na verdade, Hugo, você fala sempre que começou a orar com seus 18 anos. 18 né? anos. A primeira oração que eu fiz pelos meus filhos, eu tinha 18 anos de idade, eu estava na cantina da faculdade. E ali foi a primeira vez. E quando a gente foi casar, a gente conversando, a Silvani também entrou nesse propósito de orar antes mesmo de ela estar grávida. Então, eu acredito que só isso aqui já é algo extraordinário. Mas tem uma segunda coisa que nós fizemos, e isso gerou uma cumplicidade e facilitou para que a gente concordasse em algumas coisas. Foi a gente fazer propósito, tanto de jejum como de sementes, de semeadura por eles. E isso fez com que a gente tivesse muito essa conexão e essa cumplicidade. Agora, veja só algumas coisas que te dá mais credibilidade para você concordar e lançar os seus filhos. Primeira coisa, gente, não discuta na frente dos filhos. Não estou dizendo que você, vez ou outra, não vai ter um momento de uma conversa mais acalorada. Mas não discuta, não brigue na frente dos filhos. Não faça isso. Isso tira a sua autoridade, porque naquele momento você vai começar a trocar acusações e isso vai ser muito terrível para com os seus filhos. A segunda coisa, se o teu cônjuge está corrigindo, chamando a atenção de uma forma que você não concorda, não tire a autoridade do seu cônjuge, mesmo que não concorde, na frente dos seus filhos. Bom, prova disso é que a Silvani, geralmente, essa decisão e essa direção ela deixava para mim. Ela sempre disse assim, olha, você é o homem da casa, então você dá a direção. E muitas vezes eu dei a direção até do que ela tinha que fazer em relação aos meninos.
Que não foi fácil. Não foi fácil. É. Casado novo e a Silvani, tanto eu como a Silvani, a gente veio de lares totalmente diferentes. Então não foi fácil, mas aí entra outro ponto. O quarto ponto é converse então. Converse antes. Converse separado. E chega num consenso. Ó, eu concordo com isso, não concordo com isso. Tá, eu vou apoiar você nisso, mas você me apoia nisso, e chegue num consenso. Porque aí a concordância vem da conversa. Então não é concordar em tudo, mas é chegar num consenso em tudo. É chegar num consenso em tudo. E a concordância que a gente sempre procurou aplicar, e essa conversa em particular, longe dos filhos, que a gente sempre procurou aplicar, é o seguinte: no que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre isso. Então, sempre orando junto e sendo respaldados quanto os princípios e os propósitos de Deus. Então, sempre foi assim. Agora, propósito de Deus para eles e o princípio de Deus, inegociável. As outras coisas são detalhes periféricos, a gente sempre teve, às vezes, uma discordância, mas sempre chegando a um consenso. Concordar em tudo geralmente vem em conversar em tudo e chegar num consenso sobre tudo. Uma das coisas assim que realmente eu coloquei isso no meu coração, deleguei que a direção para onde nós estaremos lançando a flecha, os nossos filhos, era para ele. Só que quando eu coloquei isso no meu coração, não foi fácil. Quantas vezes eu queria que ele falasse um não e ele falava um sim. Lembra disso? Né? Até uma vez ele falou algo assim para mim, ele falou assim: bom, se você quer que eu fale um não, porque você quer um não, fale você um não. Mas muitas vezes a gente, como mãe, quer jogar essa responsabilidade desse não nas costas do esposo. Mas uma coisa assim que me ajudou muito, principalmente quando ele trazia uma direção que não descia no meu coração, eu orava. Sim, é simples. Eu orava e falava: Deus, eu tenho um pensamento, mas ele trouxe essa direção e é totalmente diferente da direção que ele trouxe. Falei: mas Deus, eu sei que eu coloquei isso no meu coração, que a direção do Senhor viria através da vida dele para a gente lançar as flechas, né? Lançar a vida do Seite e do Jun. Porém, eu não estou concordando, não estou aceitando. Mas, se for realmente a tua vontade, Senhor, eu me submeto, muda agora o meu coração. Porém, se ele estiver errado nessa direção, o Senhor vai falar no coração dele. Gente, mulheres, mães, isso funciona. Funcionou para nós, eu tenho certeza que vai funcionar para você nessa situação de você realmente concordar com a direção que o seu esposo vai trazer, né? É isso mesmo. Bom, Hugo, fala da bênção de nós criarmos 2 filhos homens. Fala um pouquinho sobre como foi o diálogo quando eles estavam crescendo. Teve muitos, né? Tem até algumas coisas até engraçadas, como você dialogava com os meninos sobre mundos diferentes, né? E também sobre a questão da ausência do pai. Eu recebi até muitas mensagens, mães falando que os pais ausentes, né? Fala um pouquinho também sobre isso. E o tempo que você teve de qualidade com os meninos, que isso foi assim extraordinário para a vida deles, que eles jamais esquecem, marcaram, né, a vida deles. Fala um pouquinho. Esses dias, o Seite está com 30 anos. A gente estava passando ele na rodovia, a gente estava indo para Piracicaba. E a gente estava dentro do carro e ele falou assim: pai, eu lembro que você me trouxe para pescar aqui. E ele apontou ali para o lado da pista que tinha um pesqueiro. O Seite era bem pequeno, o John acho que era bebezinho. São 4 anos, né? Diferença. E ali eu levei o Seite para pescar ali bem pequenininho. Então, por quê? Porque uma vez que o Senhor nos deu meninos, eu entendi que, como pai, eu tinha que sempre ter um tempo de qualidade com eles, porque
como homens, e o desafio de criar 2 meninos, ele estava estabelecido dentro da nossa casa. Então, ó, levar para pescar, levar para andar de cavalo, levar os meninos, tentar fazer com que eles já aprendessem desde cedinho a nadar, e todas essas coisas que são dos meninos. Por quê, gente? Porque quando eu fazia isso, eles estavam me tendo como uma figura, não somente paterna, mas um referencial de um homem dentro da nossa casa. Então, eu, de vez em quando, até a Silvani brincava, falou assim, gente, olha, vocês são meninos, né? Eu acho muito legal ser menino. Isso estimulando os meninos de serem meninos. Quando eles eram bem pequenos, como é que, não sei de onde surgiu um costume de conversar com eles. Quando eu chamava atenção, eu ia na frente do espelho com eles no colo, ou Seiti ou Jun. Eu colocava eles no colo e ia na frente do espelho, para que eles se vissem no espelho como eles estavam se portando. E ali aplicava lições importantíssimas quanto aquilo que eles tinham feito de errado. Sabe por quê, gente? Presta atenção. Pais, mães, um erro, uma correção. Um acerto, muitos elogios. Grave isso muito bem. O erro necessita e ele clama por uma correção. Mas nunca se esqueça, um erro, uma correção. Um acerto, muitos elogios. Acertou, elogie na frente dos outros. Errou, corrige em particular. Acertou, não tem problema você elogiar na frente das pessoas. Principalmente quando ele acerta na frente de pessoas. Ele errou na frente de pessoas, chame, leve no particular e corrija em particular. A menos que aquele erro que ele cometeu na frente de pessoas necessite ele corrigir na frente das pessoas. Tipo, pedir perdão fez uma malcriação com uma outra pessoa. Aí sim, mas acertou na frente de pessoas, elogio na frente de pessoas. Errou, corrige em particular. E quanto ao tempo de qualidade, teve uma coisa que me marcou muito, muito. A Simone vai lembrar disso aí. Quando o Seiti era bem pequenininho, eu estava com muitas coisas para fazer no ministério. Era todo final de semana, todo dia, aquela correria. E eu estava saindo de casa. E o Seiti, ele falou assim, pai, brinca comigo. E não estava, já estava com a mala pronta. Eu estava com a mala pronta. E naquele momento, ele fez algo que não era necessariamente falando muito grave, não era uma coisa assim. E eu chamei a atenção dele e fui. Eu chamei, dei uma bronca e fui. Quando eu cheguei no local onde ia ter o evento, eu cheguei mais cedo, porque eu tinha que estar mais cedo, eu estava no meio das cadeiras ali, a gente estava orando, a gente estava com um grupo de oração, eu estava orando, e naquele momento, eu estava orando para que Deus, através do Espírito Santo, falasse no coração de todas aquelas pessoas que estariam participando do nosso evento. E naquele momento, eu orando, pesou no meu coração. Era como se o Espírito Santo falasse assim, você faz esse mesmo esforço para com o seu filho? Você faz? Você gasta o tempo que você vai gastar aqui na vida dos outros, e isso é excelente, você gasta, você reserva um tempo desse jeito para o seu filho? Aquilo pesou tanto no meu coração, que eu saí, eu fui debaixo de um pé de manga, peguei o telefone e liguei para casa. A Silvana estava em casa. E eu liguei, eu falei, deixa eu falar com o Seiti. Eu sei, criança, né? Quando o Seiti atendeu o telefone, ele disse, e aí, pai, como está? E aí, tá tudo bem? Deus já está abençoando as pessoas que estão aí? Olha, vai dar tudo certo. Aquilo me arrebentou. Eu falei, não, Seiti, nem começou ainda. Eu estou ligando para você para te pedir perdão.
porque eu não devia ter falado daquele jeito com você. E, ó, eu vou dizer uma coisa para você, quando eu chegar, nós vamos brincar bastante. Ah, pai, eu estou perdendo o quê? Eu falei, daquilo que eu falei para você assim, eu não devia ter falado. Não havia necessidade. Era uma bobaginha, né? Ele falou, pai, olha, não esquenta a cabeça, vai ser uma bênção aí. Hugo, até acho que foi nesse, se eu não me engano, foi até que surgiu algo que Deus colocou no teu coração, que igreja tem muitas, não é verdade? Mas família é uma só. É isso mesmo. Foi nesse momento, né? Que isso o mesmo. Senhor ministrou isso no teu coração. Aí eu até falei para a igreja, né? O senhor está lembrando agora. Igrejas, nós temos muitas. Família, a gente tem uma só. Então, foi nesse dia. Daí, então, aconteceu o fato de a gente priorizar ainda mais a família. E um dia por semana, um tempo de qualidade com a família o dia inteiro. E também, principalmente tanto pelo Seixo como pelo John, serem meninos, né? Muito tempo de qualidade mesmo. Quantas vezes, quando eles eram pequenos, eu tirava para dormir no jardim de inverno da nossa casa. Cabaninha. Jogava um monte de colchão lá e a gente dormia junto ali. Tempo de qualidade. Pais, você tem que entender o seguinte. Seu filho nasce, ele começa a andar, ele começa a entender as coisas com meses, talvez 1 ano de idade. Até os 7 anos, ele vai ter muitas formaturinhas na escola. Até os 7 anos, 8 anos, talvez 9 anos, é o tempo que você vai poder levar ele para fazer muitas coisas. Tem muitas coisas que ele não vai se lembrar. Mas se você criar uma cartela rica de memórias no coração dele, um dia ele vai ter 30 anos, vai passar na beira da pista e vai dizer que ele foi pescar ali com, acho que era 5 anos de idade. E não esqueceu. São marcas, né, que os pais deixam nos filhos. E também, fala um pouquinho sobre a questão, foi uma das perguntas que algumas mães fizeram. O que você acha que leva o pai não ser participativo, não ter esse tempo de qualidade, não participar, até mesmo na questão da disciplina, da correção? O que você acha que leva um pai a ser ausente? Eu acho que tem 2 motivos, Fanny. A gente até conversou sobre isso, né? 2 motivos. O primeiro deles é quando, não são todos os casos, mas existem casos que as mulheres são tão proativas. Justamente. São tão proativas. E às vezes o marido, ele tem um temperamento mais introvertido. Aí o que ela faz? Ela quer, não que o marido faça as coisas, mas ela quer fazer as coisas através do marido, então ela fica dando ordem. Vai lá e faz isso. Justamente. Vai lá e faz aquilo. Você não vai falar isso para o seu filho? Você não vai corrigir ele? Você não sei o quê. Dali a pouco não é o marido que está fazendo o papel dele em relação ao filho. É a esposa que está fazendo o papel do marido pela instrumentalidade dele. Então, aí vai chegar um momento que ela fala assim, já que você não vai fazer, eu vou fazer. Aí o que acontece? Ele pega, ele vai sentindo tão acuado que ele deixa para ela fazer tudo. Aí chega num ponto que ela vai falar assim, eu que faço tudo nessa casa, até fazer o seu papel. Mas é porque ela foi amputando ele, porque ela, de ser tão proativa, ela começa a dar ordem para ele. E homem nenhum gosta disso aí. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é o homem mesmo, que ele não entendeu o papel dele, de ser o pai daqueles meninos, de ele conduzir e de ele educar e de lançar os filhos para prosperarem e serem mais abençoados do que ele. Aí o que acontece? Ele se torna omisso. E ele, pela omissão dele, ele deixa tudo para a esposa. Aí já não é a esposa que está assumindo o papel, mas ele se afasta do papel dele e vai deixando tudo para a mãe. Vai lá, fala com a sua mãe. Fala para a sua mãe fazer isso. Vê o que a sua mãe acha. E chega um ponto que ele se ausenta como pai e existe um grande risco, né, Simone?
de os filhos terem sério problema de paternidade. É isso que eu ia citar agora. Não pela ausência física do pai, mas pela ausência do papel do pai dentro de sua própria casa. E é justamente porque, às vezes, o pai traz uma direção, né? Uma orientação, e a mãe acaba com o pai. Por que você falou isso? Porque você deixou, e é isso que você falou, o pai vai, né? Ele vai se afastando. Se afastando. Então, mãe, tenha muita sabedoria. Né? É o que eu falei, quando o seu esposo, o pai dos seus filhos, trazer uma direção, se você não concordou, ore. Porque senão você vai estar paralisando ele cada vez mais quando você briga, quando você discute, quando você emburra ou qualquer coisa assim. Então, seja muito sábia quando seu esposo trazer uma direção para dentro de casa. Amém? Então, vamos lá. Como eu falei, nós temos assim, erramos bastante, também acertamos bastante. Então, fala um pouquinho, cite aí pelo menos 3 erros que nós cometemos com os meninos. Por que eu falo nós? Eu penso o seguinte, que quando um erra, os dois erram juntos, entendeu? Um dos cônjuges erram, então os dois acabam errando porque nós somos uma carne só. Então, cite aí pelo menos 3 erros que você acha que nós cometemos com os meninos. Gente, até é importante a Simone fazer essa pergunta, porque às vezes a gente dá os testemunhos das bênçãos e corre o risco de a gente se esquecer dos testemunhos de erros. E, na verdade, quando eu digo testemunho de erros, é porque quando a gente descobre os nossos erros, a gente pode corrigir. Isso também é um bom testemunho. Não foi sempre tudo tão perfeito, porque a gente teve que aprender muito. Um dos erros que nós cometemos bem no nosso começo foi de priorizar tantas coisas que nós tínhamos que fazer em detrimento do tempo de qualidade e do tempo de qualidade com os meninos, entre nós. Então, a gente, era tantas coisas para resolver, a gente começar a levar tudo isso para dentro de casa, e não tem problema, existe limite para tudo isso, mas a ponto de a gente priorizar até mesmo os problemas, e por causa dos problemas a gente deixar de fazer algumas coisas dentro de casa com os meninos. Tanto é que isso corre um risco muito grande de isso se tornar um costume, né? Justamente. Daí veio, né, essa questão que Deus falou no meu coração e a gente começou a dizer assim, igreja tem muitas, mas família a gente só tem uma. E daí também nós começamos, entre nós, a orar e declarar dentro da nossa casa primeiramente. Uma frase que nós temos com isso até hoje, nós temos essa frase que diz assim, eu tenho a melhor família do mundo. O meu casamento é o melhor casamento do mundo. Meus filhos são os melhores filhos do mundo. Por que nós começamos a declarar isso dentro de casa? Por causa desse erro que nós estamos cometendo. Às vezes, tratando melhor os de fora de casa do que os de dentro. Escolhendo as melhores palavras e os melhores elogios para fora de casa do que para dentro. E às vezes, priorizando compromissos para fora de casa do que para dentro. Não que a gente não deva ter compromisso para fora, e logicamente que os compromissos da família com os filhos, eles têm a sua hora e a sua forma. Mas quando a gente deixava de cumprir algumas coisas dentro de casa, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a forma de falar. Principalmente eu, né? Então, várias vezes, né? A Silvani já até falou no outro podcast, que ela tinha adquirido da mãe dela, o grito, ficar gritando. E, na verdade, no começo, a Silvani nem percebia que estava gritando, era um costume. Era um costume. Então, várias vezes eu cheguei e falei, Silvani, por que você está gritando com os meninos? Principalmente porque a família dele sempre conversa muito baixinho, né? Na minha criação, a nossa família sempre falou bem baixinho. E aí, o que acontece? Esse costume de gritar, e qualquer coisa gritar, e não era bom.
Porque a gente reproduz não só o que a gente aprende com estudos ou com cursos, a gente aprende principalmente vivendo. E a Silvani gritando, e chegou um ponto que a maior parte das coisas ela falava não. Não, 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 não. E muitas vezes a gente conversa, não, por que você falou não? Mas é porque na hora eu achei que deveria ser não. Aí nós tivemos um outro trato e uma nova frase dentro da nossa casa. Só falar não para as coisas que são não. As outras coisas são sim. E nunca falar sim e não baseado na emoção do momento. Às vezes você não está bem emocionalmente falando, você fala não, mas por quê? Aí a criança, ela fala, mas por que será que falou não hoje e ontem falou sim? Aí a gente começa a perder a autoridade. E o filho começa a achar que nós não temos um equilíbrio. Mas o que é não hoje e amanhã. E o que é não hoje e amanhã, é lógico que existem coisas que é sim hoje e amanhã é não, é por causa do contexto. Mas no princípio e nas coisas é não. Então, esse é o terceiro ponto, o erro que nós cometemos dentro da nossa casa. E isso nós aprendemos também. E é tão interessante essa questão do não, que eu tanto falava, assim, saía assim tão natural. Era muito mais fácil eu falar não, sem explicação, do que eu falar um sim. Parece que, na época, falar um sim era uma dificuldade, eu não entendia. Foi quando o Hugo, com toda a sabedoria que só ele tem, eu falo que ele é o melhor marido, o melhor pai do mundo, e ele começou a me questionar, por que você falou um não? Qual o motivo? Ele falou, não tinha motivo, mas aí foi quando eu percebi a necessidade de cura, porque eu cresci ouvindo só não. Era dificilmente ouvir um sim da minha mãe. Quando ouvia um sim, assim, eu festejava, né? Muito, mas era muito difícil. E até uma frase, já falei isso nos outros podcasts, que aquela frase que filho vê, filho copia, né? Filho vê, filho reproduz. Então, o que esse não significava o quê? Que eu estava reproduzindo na vida dos meus filhos aquilo que eu tinha recebido da minha mãe, que eram os nãos da vida, né? Mas graças a Deus o Senhor, através da vida do Hugo, me ajudou muito. Eu fui curada, liberta e comecei a falar muitos sims, né? A ponto que os meninos muitas vezes me procuravam. Até uma coisa que é bom falar, Hugo, eu vejo uma guerra entre os pais, né? A mãe, novamente, né? Aquilo que eu falei, a mãe, ela quer falar um não, só que não quer o não da boca dela, quer um não da boca do marido. E quando o marido fala um sim, pronto, é uma guerra dentro de casa, né? Eu acho que entra naquilo que a gente falou da dificuldade. Da dificuldade do marido continuar trazendo uma direção, né? Então, é aquilo que eu estava falando, né? Às vezes a mãe fala que o marido tem que dirigir essa parte na família, mas ela quer dirigir através dele. Justamente. Ela fala pro seu pai. Aí o pai fala, sim. Ela fala, por que você falou sim? Não, e tem mãe que até fala, tem mãe que até brinca, né? Nossa, eu sou a carrasca, né? Eu sou a maldosa, a malvada dentro de casa, né? Porque todos os não sou eu. Na verdade, eu me sentia assim também. Bom, tem uma frase que os meninos cresceram e você falando para eles, principalmente na adolescência, falou muito, né? Que você falava em casa era defender os meninos deles mesmos, entendeu? Então, assim, demorou para eu entender, né? Como assim defender os meninos deles mesmos, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa frase, né? Que é tão impactante. Demorou para eu entender, mas... Então, gente, ó, essa frase que a Silvani está falando é o seguinte. Eu observei que, por ser nossos filhos, a gente quer acreditar em tudo que eles falam. Tudo, absolutamente tudo. Principalmente quando eles começam a ir na escola. Aí o que acontece?
A gente acredita em tudo que as crianças falam, nossos filhos falam, porque nossos filhos, para a gente, são os melhores filhos que existem. Aí o que acontece? Esse pode ser um erro que a gente pode cometer, porque eles podem começar a manipular a gente. Então, quando a gente fala de defender os filhos deles mesmos, é porque nossos filhos também erram, nossos filhos também podem mentir, nossos filhos também podem nos manipular. Então, essa frase que a Simone falou, que a gente sempre falou dentro de casa, defender os meninos deles mesmos, eles vêm depois essa frase vem depois de uma outra frase. Acredite no seu filho sabendo que ele pode estar enganado. É o que nós falamos, acredito em você, Mas e não no diabo. Não no diabo. Então, aí os nossos filhos, eles podem nos manipular, os filhos podem mentir para a gente. Existe fase que os meninos são tentados a mentir, até mente. Então, quando a gente ia averiguar e ver os erros deles, a gente tem que defender os filhos, principalmente daqueles erros que eles podem estar cometendo escondido ou fazendo com que a gente não saiba ou mesmo manipulando. Então, eu tenho que defender os meus filhos de pessoas, eu tenho que defender os meus filhos do diabo e tenho que defender os filhos da sua própria natureza carnal, que todo mundo tem, da parte pecaminosa. Então, é defender os filhos deles mesmos. Se o pai acredita em tudo que o filho diz, 100%, se tudo aquilo que o filho diz para o pai é verdade, cuidado, pode ser que ele esteja te manipulando. Pode ser, não estou dizendo que está. Eu acredito no meu filho, mas não acredito no diabo. E não acredito, eu confio no filho, mas a gente desconfia do diabo. É isso aí mesmo. Até abrindo dentro desse assunto, Hugo, eu falei até no podcast com os meninos, quando foi para eles terem os seus celulares, né? Quando você comprou o celular para cada um deles. Né? A importância que você até me disse na época, falou, olha, eu não sei muito, porém eu vou aprender. Né? Isso mesmo. Fala um pouquinho sobre isso, porque hoje as internets, as redes sociais, assim, meu Deus, tem sido às vezes um laço, né, na vida dessa geração. Então, a importância dos pais serem presentes e saber o que está acontecendo, né? Na verdade, em relação aos meninos, a primeira quando veio todo esse negócio de celular e tal, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui o primeiro a aprender desde dos primeiros celulares que não era nem smartphone. E quando eles começaram a ter senha, acesso ao celular, nós tínhamos totalmente. Esse é o primeiro ponto. A outra coisa, eu fui aprender mais do que eles. Tanto é que hoje eu acho que até eu sei bastante. Talvez eles hoje saibam até mais do que a gente. Mas eu aprendi primeiramente, primeira pessoa da nossa casa quem aprendeu fui eu. Eu fui aprender, eu fui fuçar, eu fui descobrir como é que era. Quando surgiu o Orkut, tinha o Orkut, eu fui o primeiro. Eu fui em cima, fui ver o que era. Quando eles começaram a querer ter, eu acho que o Jun não chegou a ter. Se não me engano, acho que o Jun não tinha. O Seite, acho que teve o Orkut. O Orkut, depois veio o Facebook e vamos ver como é que funciona. Por quê? Pelo fato de que muitos pais, eles não defendem os filhos deles mesmos. Muitos pais confiam cegamente no filho. Devemos confiar nos filhos, mas não confiar em Satanás. Devemos confiar no filho, mas não confiar na natureza caída do homem que todos nós temos. Amém. Aliás, tem pai que deixa o celular na mão de filhos que são criança, 5, 6 anos, 7 anos, no lugar da chupeta. Às vezes vai num culto, vai num lugar, a criança está impertinente, o pai joga o celular na mão do filho, para o filho ficar quieto. Gente, ou um negocinho vezes, de nada que digita pode abrir uma porta. Justamente. Ou às vezes o pai ou a mãe quer assistir um filme ou uma série, o que ele faz? Está com o celular
para ele poder ali estar diante de isso mesmo. uma televisão, assistindo um jogo, né? É um perigo, realmente precisa muita sabedoria. Bom, várias pessoas já me ouviram falar, Hugo, sobre os 15, 16 anos aí, orando nas madrugadas, né? Porque eu vejo que ali foi essa direção de Deus para a minha vida, foi algo assim maravilhoso que eu vejo a colheita hoje. Porém, eu não fiz isso sozinho. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do jejum e as orações das madrugadas, né? Que nós fizemos, o jejum que você fez, até o casamento dos meninos, que realmente isso trouxe um impacto na vida, né, deles, e nós estamos vendo os frutos hoje, né? Fala um pouquinho desse tempo. Bom, gente, tem uma pessoa que eu sei que ora muito, muito, muito mesmo, é a Silvani. A Silvani, eu posso, não somente aqui diante da Silvani, mas principalmente diante de vocês, a Silvani tem uma vida de oração pelos meninos, principalmente por mim, que a nossa família, em grande parte do que ela é abençoada, é porque nós temos dentro de casa uma intercessora, uma videira frutífera, que frutifica principalmente na oração e na intercessão. Mulheres, vocês têm que ser sábias, pelo menos num ponto. E a começar de um ponto, oração pela sua família. Oração pela sua família, você tem que orar. Então, ore e ore mesmo. Bom, a Simone está lembrando a gente de o que motivou a gente a orar e jejuar pelos meninos. Quando o Seite, eu acho que ele tinha 13 para 14 anos, então ele já faz 17 anos. 17 anos atrás, que o Seite, ele, como todo adolescente, começou a passar algumas lutas. Talvez começou até antes. E uma das coisas que a gente sabe é que filho de pastor, muitas igrejas acham que o filho de pastor tem que ser pastorzinho. E além disso exige uma perfeição que não é cabível exigir de uma criança. Tanto é que a Silvani vai lembrar que quando um irmão bateu no Seite quando ele era criança dentro da igreja. O irmão bateu no Seite dentro da igreja. Pegou ele pelo pescoço, né? O Seite era pequenininho, se envolveu numa briga de criança lá, o irmão foi lá e catou ele, bateu nele. E quando eu fui procurar ele depois do culto, ele estava num canto escuro, numa sala, sentado no chão, com a cabeça entre as pernas, chorando. Aí eu descobri o que tinha acontecido. No outro dia, o Senhor me levou a trazer uma mensagem. Foi. Chamada Cuida da tua família que eu cuido da minha. E nessa mensagem eu disse assim, olha, cobrem de mim, eu sou o seu pastor. Mas se for cobrar dos meus filhos alguma coisa, cobre deles o que vocês cobram de todas as crianças. Vocês exigem o que de todas as crianças da igreja? Então eu exijo o mesmo, não diferente. E quando o Seite chegou aos seus 13 a 14 anos, algumas coisas desse tipo de luta continuou. Foi quando o Seite disse dentro do carro para mim. Ele disse dentro do carro, chorando, ele disse, olha, eles estão fazendo isso comigo porque eu sou filho do pastor. E eu tinha ido buscar ele na escola e ele disse isso aí. E naquele momento, em menos de um segundo, eu disse, Deus, me dá sabedoria. Me dê sabedoria do que fazer e do que falar agora. Porque nós, pais, uma coisa que tanto a Silvani como eu, nós temos a certeza absoluta, isso na prática, que uma frase pode mudar a vida dos nossos filhos. Meia frase. Porque essas frases que saem da boca dos pais são como chaves no coração do nosso filho. E naquela hora, ao invés de eu ajudar no sentimento de vítima que ele estava tendo, e eu digo isso, gente, não é por mim não, é pela misericórdia do Senhor, é a despeito da gente. Eu disse para ele assim, mas é mesmo, você é o filho do pastor da igreja, por isso que você é visado, por isso que as pessoas olham para você, por isso que tudo que você faz, as pessoas percebem. Falei, porém, você vai a lugares que essas pessoas não irão.
Um dia você estará falando diante de público que essas pessoas nunca sonham em falar. Você vai estar com pessoas que eles nunca estarão. E você estará pregando e ministrando a pessoas que jamais essas pessoas terão contato. Você vai mais longe do que eu e sua mãe, porque você vai ser melhor do que a gente, em tudo em nome de Jesus. Aquilo não mudou muito, né? E naquele tempo, então, diante dessa guerra, o Jun já estava tendo algumas dificuldades, logo depois do Seit, porque nessa época ele tinha 9 para 10 anos. Uma pessoa chegou para ele e falou assim, ó, uma criança saindo de uma festa, um adulto chegou para o Jun, estava sentado na calçada e chegou para o Jun e falou, ó, tudo que você fizer, eu estou observando. E tudo que você fizer de errado, eu vou jogar no ventilador, vou contar para todo mundo, porque você é filho do pastor. Gente, era uma criança de 9 anos. No caso, ao invés de a gente ir tirar satisfação com essas pessoas e tal, nós resolvemos fazer uma coisa. A Silvani começou a orar por eles toda madrugada, 2 horas da manhã. Isso acontece até hoje, gente. 17 anos atrás, toda madrugada, orando por eles. Toda madrugada. E eu disse para a Silvani que nós estaríamos juntos e eu estaria fazendo um jejum. Um jejum por eles. Na qual, isso logicamente para a glória de Deus, não por causa da gente, né? Eu estaria tomando, estaria sem suco e sem refrigerante. Desde aquela época, até o casamento dos meninos. Dos dois. Então, no dia do casamento do Jun, foi o dia que eu tomei suco de laranja. Na hora do casamento, né? O Jun nem sabia. Depois de 15 anos, né? 15 anos. Estava de 15 para 16 anos, né? E fora isso aí, as nossas sementes, né? Justamente. É uma coisa que eu estava aqui pensando. Em cada passo, em cada fase dos meninos, o Senhor sempre nos direcionou a plantar sementes. É uma das coisas que eu estou meditando, até na sala das mães, nós estamos falando sobre o florescer, né? Que através das sementes vem o florescer, né? As mães lançaram sementes de oração na vida dos seus filhos, de liberações proféticas, e hoje nós estamos declarando o florescer. Porque eu estou vivendo isso, nós estamos vivendo. Então, eu falo um pouquinho rapidamente aí sobre essa questão da importância dos pais plantarem sementes. Nós plantamos sementes para os ministérios deles, para o casamento. Até algo surpreendente que o Senhor direcionou, porque nós não tínhamos condições financeiras na época, mas havia esse desejo de plantar a semente antes do casamento deles, né? Fala mesmo. Um pouquinho sobre isso aí. Você vai lembrar, Simone, a primeira semente que nós fizemos em família, não no nosso particular, que eu lembro, foi pelo pagamento do nosso templo, que o Seit e o John participaram. É isso aí. Eles eram pequenininhos e participaram. Mas a última foi logo antes do Seit casar. Era de sexta para sábado, o Senhor me acordou com 13 nomes. 13 nomes. Era uma lista que ficou impressa aqui na minha mente. Quando eu acordei, eu tinha 13 nomes. Esses nomes eram o nome de pessoas que tinham sido, de alguma forma, no decorrer da nossa vida ministerial, tinha feito a diferença significativa na nossa vida ministerial e, consequentemente, na nossa família. Então, eram 13 nomes. Esses 13 nomes, eu passei para a Simone quando a gente estava indo para Rio Claro celebrar um casamento naquele dia. Nós não tínhamos recursos, mesmo porque estava se aproximando o casamento do Seit. A coisa estava bem injusta. O que nós tínhamos era uma reserva. Tinha uma reserva nossa. Essa reserva, gente. Você não pode contar com reserva. E essa reserva era para o nosso futuro. No entanto, a Silvani falou, como é que nós vamos fazer, né? Falou, tem essa reserva e a Silvani falou, mas como é que nós vamos fazer?
para o nosso futuro. Então a nossa concordância foi o seguinte: Deus é o nosso futuro. Mas é um caso específico, gente, isso aí. Esse é um caso específico. Uma direção para nós. Né? Foi uma direção para nós. E quanto que seria, quais seriam essas pessoas? Pastores que nos ajudaram no nosso começo, a pessoa que me evangelizou, ministérios que de alguma forma fizeram a diferença na gente. Então eram 13 nomes e seria o valor de um cordeiro para cada um. No entanto, essa lista, no andar da carruagem, ela aumentou para 23 pessoas. Foi. E a direção era o seguinte: levar os 2 meninos, o Seites já estava para casar, e o Jun em cada uma dessas pessoas para as quais a gente ia ofertar. Não, e as noras também, né, Hugo, foram? E as noras participaram em muitas delas. Não todas, mas muitas delas. E essa oferta seria pelo casamento deles, pelo ministério deles, aquilo que Deus tinha como propósito para a vida deles, e pelos nossos netos, que a gente estaria começando a orar e jejuar por eles. Então são esses 3 motivos que nos levou a fazer isso. A semente é poderosa, não é o valor, não é aquilo que você vai entregar, mas como você entrega, o significado do seu coração. É isso que é poderoso. Logicamente está a semente ali. Então, foi uma semente muito significativa para a gente. Não é uma coisa assim fácil em valores. Mas, bonito falar, mas foi um desafio. Hoje, esse ano, nós estamos vendo. O florescer, Hugo. Nós estamos vendo aí o florescer destas sementes aí que nós fizemos. Bom, nosso tempo está esgotando. Gente, eu acho que nós vamos ter que fazer o podcast 2. O 2. A produção aí veio para a gente. O pessoal está aqui já cobrando, nosso tempo esgotou, mas tem 2 assuntos aqui. Rapidinho, Hugo, fala aí. Nós temos, assim, várias frases, né, dentro de casa. E eu coloquei aqui, Hugo, 3 frases que a gente usou dentro de casa, né, com os meninos dentro de casa. E, assim, isso espalhou, foi algo contagiante, assim, que muitos pais profetizam até algumas coisas que o Senhor realmente colocou no nosso coração. Então, são 3 frases. Fala um pouquinho de cada uma delas rapidamente. Nossos filhos serão melhores do que nós. Que frase, né? Esta frase foi assim: vocês podem ir para onde quiserem, depende de vocês. Você falava muito isso para os meninos. Outra frase, que essa frase, gente, eu assim, acho que todos os dias eu falava, eu orava, eu declarava, mas que trouxe um resultado que foi notório até pela vida dos meninos. Quando eu mudo, tudo muda. Então, fale rapidinho aí um pouquinho dessas 3 frases. A primeira frase nossos filhos serão melhores do que nós em tudo. Por quê? Porque se nós, como pais, deixarmos esse legado para os filhos, daquilo que Deus ele construiu na nossa vida, nossos filhos terão a unção que Deus nos deu, somada à unção deles. Só aí já é maior, a unção deles. E a outra coisa, nossos filhos têm nossos ombros para subir, para que eles enxerguem mais longe. Então, quando isso acontece, nossos filhos serão melhores do que a gente em tudo. Então, baseado nisso, nossos filhos serão melhores do que nós em tudo. Qual que é a segunda frase? Você falava para os meninos, vocês podem ir para onde quiserem, depende de vocês. Por quê? Eles poderiam até em lugares difíceis, mas depende deles por quê? Dependendo do comportamento que eles tivessem no dia a dia, nas grandes e nas pequenas coisas, demonstrariam se eles estavam preparados a estar em alguns ambientes. Você te falou que é porque você queria falar um não. O não vinha porque, dependendo do jeito que ele tinha se comportado antes, isso não o legitimava a estar em alguns lugares. Eu posso estar num lugar muito difícil, um lugar de que muitos filhos de Deus talvez não acessem.
Mas, dependendo daquilo que me levou a estar ali, é que me prepararia. Eu posso entrar em alguns lugares para evangelizar, por exemplo. Mas se eu não gosto de evangelizar, por que eu vou frequentar determinados lugares? Então é isso aí. A outra frase é: quando eu mudo, tudo muda. Isso aí aconteceu num dia, essa é um pouco mais recente, essa frase. Num dia que o Jun, a gente estava no litoral, o Jun, bem mais novinho, ele queria conversar comigo em algumas coisas. E naquele momento não dava para a gente conversar, e eu falei que a gente conversava quando voltasse do litoral. E no outro dia eu estava tomando banho, e eu comecei a orar por mudanças na vida eu estava tomando banho e orando por mudanças na vida da Silvani, do Seito e do Jun, dos líderes da igreja. Eu estava orando, e naquele momento eu senti um choque. Era como se o Espírito Santo dissesse assim: você quer filho melhor? Seja um pai melhor. Você quer uma esposa melhor? Seja um marido melhor. Você quer uma igreja, uma liderança da igreja melhor? Seja um pastor melhor. E naquele momento, era como se o Senhor dissesse assim: se você mudar, muitas coisas ao seu redor mudarão. Daí nasceu a convicção o seguinte: antes de Deus fazer as coisas através de mim, Ele quer fazer em mim. Quando eu mudo, tudo muda. Até quando veio esta frase, Hugo, você lembra que nós fizemos um discipulado em família. E cada um tinha que citar onde o outro precisava melhorar, não é isso? Na verdade, antes de citar, a gente fez um exercício, né? É isso. Antes de citar o que o outro precisava melhorar, a gente ia citar também. Mas a gente tinha que citar o que eu sabia que eu tinha que mudar. Isso é verdade. Depois a gente citava. Uhum. Então todos nós citamos. Isso funciona, viu, gente? Todos nós, assim... cada um falava assim: eu preciso mudar nessa área. Era no mínimo 3. É isso aí. Bom, tem assim várias perguntas aqui, várias coisas que nós vivemos, né? Que nós passamos, que foram experiências assim lindas para contar, mas a produção aqui já está pedindo aí o término dessa... Estão quase desligando as câmeras. Do podcast. Mas, Hugo, então, para encerrar, fala um pouquinho, assim, dê uma palavra para os pais, né? Principalmente para o pai, para que seja um pai presente, tempo de qualidade, e sobre o legado, né, que nós pais estamos deixando para os nossos filhos. O legado, você sabe, é aquilo que a gente deixa nos filhos, nas pessoas. E herança é o que a gente deixa para pessoas. Bom, só aí a gente vê que você não vai deixar o legado que você quer, mas você deixa o legado que você é. Então, cada um de nós, pais, eu me incluo nisso aí, a gente tem que ser o que eu quero reproduzir na vida dos nossos filhos. O que eu quero deixar para eles. Então eu devo ser isso. E para encerrar, dentro disso aí, eu lembro de 2 experiências que nós tivemos que diz muito sobre isso. 2 experiências que marcaram muito a minha vida, a nossa vida, né, Silvani? São 2. Primeira experiência que eu lembro foi com o Seite. O Seite, ele sempre foi muito ativo. Quando ele era pequenininho, eu estava chamando a atenção dele e eu via que não estava funcionando. Aí eu peguei, levei ele no quarto, tirei a camisa, dei uma varinha na mão dele e falei para ele me bater. Ele me bateu bem fraquinho nas costas. Eu falei: mais forte, mesmo sendo uma criança com uma vara na mão, bem fininha, dói. Ele bateu, doeu, bateu, e ele falou: eu não quero fazer isso. Eu falei: bate de novo. Ele me bateu. Quando ele me bateu de novo, ele jogou a varinha no chão e começou a chorar. Foi. Aí eu falei para ele assim: por que você não vai me bater mais? Ele falou: eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Chorando, pai, eu não quero fazer isso. Eu falei: por que você não quer fazer? Eu não quero te bater. Eu falei: filho, toda vez que eu tenho que te corrigir, eu sinto a mesma coisa. No entanto, eu tenho que te corrigir por aquilo que você tem feito de forma errada.
insistido nesses erros. Aquilo marcou o coração do Seite, eu tenho a certeza disso aí. Tanto é que ele cita isso até hoje. Então, o legado é aquilo que a gente é, que é diante dos filhos. E isso marcou muito. A outro foi sobre a sua oração, Simone. Um dia, em casa é o seguinte, tudo aquilo que a gente ganha, inclusive de comer, sempre foi um costume de a gente trazer e repartir dentro de casa. Mas um dia, o John, quando era bem mais novo, ele estava meio impertinente, ele estava meio desobediente, não estava normal. E a Simone orando, falou, mas não está certo um negócio desse, o que está acontecendo com o John? E o John respondendo e tal, e aquela coisa toda. Aí a Simone orando, falou, Deus, mostra o que está acontecendo com o John. Inclusive, eu acho que foi até de madrugada, as orações da madrugada. Foi. Agora, o que aconteceu? Naquele final de semana, uma pessoa chegou e falou assim, pastora, Deus me mostrou que o John ganhou uma coisa que ele escondeu dentro de casa. E essa pessoa deu para ele e ele escondeu. Quando nós chegamos em casa, depois daquele culto domingo à noite, a Silvani falou, John, o que é que você ganhou que você escondeu em casa? Ele assustou. Foi. Aí o John falou assim, mas por que, mãe? Aí a Silvani respondeu, porque eu orei e Deus mostrou para alguém uma coisa que você escondeu dentro de casa. Era uma caixa de chocolate. Ele escondeu a caixa de chocolate. Na verdade, ele tinha comido metade, porque ele mostrou para o Seite, e o Seite falou, não dá nada não, vamos comer. E o John escondeu. E aquilo lá, eu não estou dizendo que todas essas coisas são malignas, nada disso, mas aquele fato, somado ao fato dele esconder, estava trazendo uma rebeldia no coração dele. E aquilo aconteceu. Qual foi o legado? A oração. O que o John estava falando essa semana? Justamente. Sobre a oração. E o John, hoje, na nossa família, é um dos que mais jejua e ora. Ele jejua muito, porque o legado a gente deixa no que nós somos e não no que nós queremos. Amém. Bom, gente, tem mais assuntos aqui. Eu queria conversar também aqui a questão da transição desse tempo, né, sobre o papel dos pais em ver os seus filhos no ministério, os seus filhos crescendo numa profissão. Então, são vários assuntos. De repente, a gente pode fazer outro, né, Hugo? Vamos ver com a nossa produção? Vamos lá. Pede aí pro pessoal da produção aí, de repente a gente consegue fazer o número 2 aí. Se quiserem, coloca aí nos comentários, aí de repente. Tá bom, falando um pouquinho sobre isso, mas eu quero agradecer mesmo a vocês, né, por este tempo, e eu creio que tanto os nossos erros e acertos possa ter falado ao teu coração. Amém. E em nome de Jesus estaremos aí na próxima quinta-feira, tá? Então, se foi produtivo, se foi bom para você, envie aí para outras pessoas, outros pais, né, para que possam ser abençoados, tá bom? Deus abençoe. Na descrição aqui do vídeo, nós temos o link para você participar da sala Mães com Propósito, que funciona às madrugadas de terça a sexta-feira, das 2 às 3 da manhã. Então, Deus abençoe. Obrigada. Até lá. Deus abençoe.